Mensagem dia 8/1/2006. Paciência. Com paciência tudo se consegue. Já com o amor no coração pelas obras deixadas por Deus e cuidadosamente conservando ela no céu, já é considerado um homem justo para com o seu Criador. Eis aí uma boa resposta para quem tem ainda um pouco de dúvida. Não se deve mais temer, dizendo: já estou muito velho. Talvez nada mais posso fazer, porque estou mais perto da morte. Essas coisas não se deve dizer. Quem vem pensando assim é porque pouco acredita que Jesus é vida, e sendo ele vida, a morte não tem mais domínio. Sejam fortes. Lembre-se que a miséria humana é que traz várias consequências para si. Então procurem este remédio que dá a vida. A pessoa morre só quando ele permite. E agora é tempo de prolongar mais a idade das pessoas para receberem Jesus. Nunca se viveu tanto como agora. Pessoas com 80, com 90 e até com 100 anos. Isto se dá porque a fé dessas pessoas ultrapassa na esperança de viverem mais. Então é preciso manter viva a esperança, pois de repente poderá acontecer a nova vida, e daí ninguém mais vai se preocupar com a velhice ou com a morte. Tudo será renovado e tudo será eterno. Desligue-se dessas coisas do mundo e entre nesse caminho, que é o único. O outro é o da perdição. Então, para que querer guardar riqueza? Nessa não se vai precisar. Tudo será de graça, nada se compra, nada mais se vende. O que é preciso é manter a fé e o respeito para com o Rei do Universo. Ajoelhar-se diante dele é um bom começo. Pedir perdão pelas faltas cometidas jamais deixará de ser perdoado. Ajudar o seu semelhante é comprar o amor de Jesus, porque ele está em cada uma dessas pessoas que vem sofrendo por falta de justiça. Queira ou não, tão logo ele virá assumir. Esta é a realidade, o conforto para todos aqueles que já morreram na esperança de alcançar a vida eterna e aos que ainda estão vivos. A Epifania mostra essas coisas, assim como Jesus fez. Ele não deixou de atender o pedido de sua mãe, não deixou aquele povo no casamento de Caná sem o melhor vinho, não deixou os seus apóstolos sem antes derramar sobre eles o Espírito Santo ao subir ao céu, nem deixará de cumprir a sua promessa que fez, de voltar um dia para buscar as pessoas que seu Pai lhe deu. E agora está chegando a sua vez. Lembrem-se disso. Este ano será de muitas surpresas boas para os que creem e má para os incrédulos. São Miguel Arcanjo. E o título dessa mensagem é o que eu rezo, e peço sempre: paciência. Já que a gente já tem paciência, mas a gente tem que sempre pedir mais, para aguentar tudo o que a gente passa, as tentações, os problemas entre a família e tudo, outros problemas a mais, que pode acontecer e que as mensagens, a maioria das mensagens vem dizendo que vai acontecer ainda neste mundo. Problemas grandes que muitas pessoas não vão ter paciência e vão fazer o que o diabo quer. Graças a Deus, a gente pedindo, Deus nos dá essa paciência para a gente ouvir a verdade. E muitos, infelizmente, não querem ouvir a verdade. Jesus, o próprio Deus, ele passou aqui nessa terra 33 anos e mostrou e deu o exemplo de como nós devemos ter paciência
Todos os profetas, todos os santos e santas tiveram sua paciência, esperaram para merecer o que Deus prometia para eles. O último profeta que nós tivemos a graça de estar do lado dele, ele deu exemplo também muito grande. Paciência, eu acho que mais do que ele ali, eu não conheci outro, e eu acho que vai ser difícil de conhecer. Muitos da obra já ouviram, né, ele falar quantos anos ele esperando a vez dele, esperando com paciência, Deus prometendo para ele, e ele teve essa paciência, e Deus cumpriu aquilo que ele prometeu para o profeta. E assim, Deus também, o que ele promete para a gente, ele vai cumprir. Mas só que como as mensagens vêm falando e a Sagrada Escritura, o Satanás, assim como imagina, como ele teve a audácia de estar sempre do lado de Jesus, provocando, desafiando, oferecendo fortunas para ele, imagina para nós. Ele vai fazer de tudo para a gente ver se a gente perde a paciência. Muitas pessoas desistem, né, na metade do caminho, porque não tem essa fé viva. Acho que morreu, acabou. Muitas pessoas ainda pensam nisso. O profeta morreu, acabou. Nós que temos essa fé, que acreditamos, isso quando o corpo aqui, o corpo morre, porque a alma nunca morre. É uma passagem dessa vida para a vida eterna. Então é nisso que nós devemos acreditar. Fazer toda a vontade de Deus. Aqui, como diz a mensagem, façam tudo o que eu vos pedir, né? Façam o que está escrito. Obedeçam às leis dos profetas. Façam de tudo para merecer essa vida eterna. Então é nisso que nós devemos pensar sempre. Isso que nós, essa vida que nós estamos passando aqui nessa terra, é um período muito curto. Depois que a gente viu e que eu vi a passagem, né, desde que eu nasci, vi a passagem do meu pai, a gente parece sim que era ia ser uma vida, né, longas e longas, mas depois que passou esses anos todos, parece que foi tão curto, tão rápido. E é assim mesmo. E é assim a nossa vida também. Por isso que nós devemos fazer tudo o que é de melhor, o mais rápido possível. Não podemos pensar assim, não, eu tenho que deixa lá na frente, quando eu acabar de fazer o que eu tenho que fazer, né? Fazer os meus estudos todo, fazer o que eu tenho que eu penso em fazer ainda enquanto dá tempo. Mas será que vai dar tempo? Será que dá tempo de você fazer tudo que você pensa para depois fazer aquilo que é o de melhor para agradar a Deus, para merecer a vida eterna? Porque o que nós pensamos, muitos pensam, né? O que devo pensar no estudo, claro que não é errado estudar, mas só pensar no estudo e pensar, não, lá no final da minha vida eu vou parar, daí sim, chegou minha hora de agradecer a Deus, fazer o que Deus está pedindo. Mas será que dá tempo? E se Jesus fala assim, agora deu, porque a vida está na mão dele, a vida não está na nossa mão, não é nós que decidimos da nossa vida, não é que eu penso que eu penso em morrer com 80, 90 anos, 100 anos, se bom se fosse assim, né? A gente fosse dono da nossa vida. Se fosse assim, o profeta queria viver aqui nessa terra com muito mais anos, junto com a família dele. Tanto que passou um período ali que isso serviu de exemplo para mim, eu acho que para os meus irmãos. Quando ele estava muito doente, que nós estávamos cuidando dele,
assim a gente trouxe ele do hospital, a gente passou por dentro da capela, e a gente parou ele na frente do sacrário e a gente falou para ele: pai, agora pede. Chegou a hora do pai pedir para Deus a saúde do pai. Ele não falou nada, né? Não reclamou, só disse: me leve para o quarto. Ele não questionou, ele não pediu para Deus: me dê mais uns anos de vida. Ele sabia que a vida dele estava na mão de Deus. Então é assim que nós devemos pensar e agir também. Nós devemos fazer o melhor, ajudar o próximo enquanto a gente pode, servir o próximo, falar que nós devemos sempre falar a verdade para o próximo, mesmo ele não querendo saber, não querendo ouvir a verdade, mas se ele parar e querer ouvir, a gente tem que falar a verdade e não esconder, enquanto há tempo, enquanto Deus nos dá essa vida para nós aqui, a saúde, né? Para nós poder estar de pé e falar a verdade, poder falar para vocês que estão aí do outro lado, vocês que tenham também essa paciência, eu acredito que também vocês pedem nas suas orações essa paciência, como diz aqui o título dessa mensagem. É o que nós devemos sempre pedir a Deus, porque o que nós estamos enfrentando, né, não só com o mundo aí fora, mas com a família também, porque o Satanás sabe, ele tenta de todo jeito para tentar tirar a paciência da gente, para ver se a gente faz o errado, para ver se a gente cai no erro. Mas a gente tem que pedir a Deus e pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa. Então vocês também devem fazer o mesmo. Sempre quando puder, pare antes de fazer qualquer coisa de errado, leia a mensagem. Deus nos vai orientar a gente, vai deixar a gente mais calmo depois que a gente lê uma mensagem dessa. Quando a gente reza um terço, a gente já muda o pensamento da gente também. Ele quer fazer de tudo, Satanás quer fazer de tudo para a gente desistir do Santo Terço ou da missa. Vem o desânimo para ver se a gente fica parado, para ver se a gente não faz mais nada. É isso que o demônio quer. Mas a gente tem que ter essa fé viva, essa paciência, para a gente enfrentar tudo o mal que está nessa terra. Então, assim a gente pede para Deus também, quem passou essa mensagem, São Miguel Arcanjo, os 3 anjos, né, todos os anjos e santos, que nos ajudem a passar por tudo o que nós estamos passando e que vamos passar ainda. Deus nos ajude.